Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que é do alto, aquele que tudo opera e executa. Quando a palavra nos diz que só há um mediador entre Deus e homens, único e suficiente Salvador de nossas vidas, nos concede a justificação, aonde ninguém, segundo as suas doutrinas meramente humanas, segundo sacerdotes terrenos, se consegue ser justificado segundo suas próprias obras, para que ninguém se glorie, segundo seus próprios méritos, somente através de Jesus. Quando a palavra nos fala do véu, o véu que havia a separação do Santo dos Santos, um véu da cor azul celeste, como o próprio céu, aonde ali havia separação do Santo dos Santos, aonde o sacerdote podia entrar. A palavra diz que ali eles amarravam uma corda nele, para que caso morresse, poderiam o puxar, e só podia entrar aquele que estivesse santificado. Sabemos que, segundo o tabernáculo de Davi, Jesus é aquele que descortinou o véu, porque ele foi a primícia de adentrar ao Santo dos Santos, não segundo um tabernáculo terreno, de templos feitos por mãos humanas, e mesmo segundo a própria arca, porque mesmo ali quando ele foi entregue, já estava segundo o templo de Salomão, onde a palavra já diz que o Santo dos Santos tinha voado na asa dos querubins, os mesmos querubins que estavam bordados no véu que vigiavam a arca, aonde a própria palavra diz que não lembrareis nem mesmo da arca, porque na verdade aquele que adentra ao Santo dos Santos, que é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de luz e justiça, a promessa, o maior trouxe pão e vinho e abençoou o da promessa, assim a palavra nos diz. Ele é aquele que nos mantém segundo as obras de justiça. Ele é aquele que é fiel, que nos justifica, e é necessário que mantenhamos sempre sendo seus imitadores, sendo conduzidos pelo seu Espírito, para que a fé não desfaleça. Assim como Paulo diz que é como uma âncora, a nossa alma está ancorada através do véu que se rasgou, e estamos através do Santo dos Santos, mesmo porque o seu Espírito é o selo daqueles que estão como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, onde Ele é digno de abrir os selos, aquele que tudo opera e executa, aonde se fala do livrinho, aonde quando alguns comiam deste livrinho, era doce na boca, mas quando sondavam a intenção do interior, era amargo como um fel. Porque ninguém se consegue por si mesmo, segundo as suas próprias obras, ser justificado, mas tem quem nos justifica. E é necessário perseverar para manter, tendo a habitação, o nosso coração como uma própria arca e habitação do Santo dos Santos. É necessário estarmos segundo o seu Espírito, aonde ninguém adentra as regiões celestiais, segundo, se não for pelo corpo glorificado, do qual um corpo ele preparou. Mas, enquanto aqui estivermos, temos que estar santificando e purificando segundo a própria palavra,
que é o seu próprio Espírito que habita no nosso interior, nos purifica e nos santifica. E não permitimos, é uma cobertura, né, como assim alguns usam, segundo as suas tradições meramente humanas, o kippar, né, que é algo que se coloca como cobertura sobre a cabeça para lembrar de Deus. Mas, na verdade, a nossa cobertura é o escudo e broquel, aquele que nos defende, assim como ele se abrigou à sombra do Onipotente. Ele é aquele que a palavra diz que é assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Aqueles que nele depositam a confiança, o céu está aberto, o véu rasgado. Nós enxergamos além desta expansão, o céu é aberto. Nós enxergamos, assim como Jacó enxergou a escada, nós enxergamos os anjos subindo e descendo. Nós contemplamos além do que os nossos olhos carnais podem ver. Nós contemplamos segundo os olhos espirituais, segundo as armas da nossa milícia, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas. Segundo ele dá ordem a seus anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos e não tememos mal algum, porque temos uma cobertura, temos praga nenhuma chega à nossa tenda, porque ele nos direciona, nos conduz nos caminhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos conduz no caminho que, segundo as atitudes que ele produz em nós, não há maldição para aqueles que se levantam contra o ungido de Deus. Somos abençoados nas regiões celestiais, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e não há quem possa nos amaldiçoar. Preferimos a desonra, assim como Moisés preferiu a desonra ao que ser reclamado como filho da filha do faraó, preferiu viver com aquele povo. Preferimos a desonra, e mesmo assim a honra nos segue, porque aquele que foge que prefere a desonra, ele está sempre honrado nas regiões celestiais. Assim como Jesus, segundo os homens, ele foi como um opróbio, mas segundo a coroa de espinhos que os homens colocaram nele, o Pai colocou a coroa de glória. Assim, aqueles que fogem de toda honra, toda vanglória que é maligna, acaba sendo honrado nas regiões celestiais. Aqueles que não seguem segundo o tabernáculo terreno, mas seguem segundo o próprio tabernáculo, segundo a nova aliança, da qual ele é o próprio véu que se rasgou e que descortinou a nossa mente, e nós falamos face a face com ele, onde mesmo a expansão está rasgada e nós enxergamos além dela. Assim como a palavra diz que ali, quando ele expirou, ali o véu rasgou de cima a baixo. Aquele sacerdócio, segundo aquele tabernáculo terreno da ordem do Templo de Salomão, na verdade já não tinha o Santo dos Santos, porque a palavra diz que ele voou nas asas do querubins, porque ele é da ordem da ordenança do templo de Davi, descendência de Davi, mas não um templo terreno, mas celestial. Quando ali fala que se rasgou de cima a baixo, na verdade foi o seu próprio corpo. Ele é a primícia que adentrou ao Pai,
aquele que tinha vindo do Pai, aquele que antes mesmo das obras mais antigas já estava, mas agora segundo o corpo que preparou, aonde um corpo glorificado com a ascensão de Cristo, experimentado segundo as dores dos homens, castigado pelos homens, segundo a permissão do próprio Pai, e glorificado através dos anjos que o glorificou, e assim o glorifica, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente, e a ele seja toda honra e toda glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.